Pessoal, para essa próxima mesa, a gente vai ter aqui uma mesa redonda, com algumas personalidades muito especiais, e eu queria apresentar os nossos palestrantes. A mesa chama Desigualdades Sociais e Educação, e eu queria, então, apresentar as pessoas que estarão com a gente. Uma das pessoas é o professor Chico Soares. Então, o professor José Francisco Soares possui doutorado em Estatística pela University of Wisconsin-Madison e pós-doutorado em Educação pela University of Michigan, Ann Arbor. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, onde continua suas atividades de pesquisa no grupo de avaliação e medidas educacionais. Na área de avaliação educacional, foi membro do Comitê Consultivo do INEP, membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, membro do Conselho Nacional de Educação, de 2012 a 2014, e atualmente é membro do Conselho Técnico do Instituto Nacional para a Evaluación de la Educación, do México, e presidente da Câmara de Educação Básica do CNE. Com vocês, professor Chico Soares. Obrigada, professor. A Carol não disse que eu tenho 66 anos. Imagina, professor, por favor, pegue uma cadeira. Além dele, a gente vai ter a presença também do professor José Pacheco. O professor José Francisco de Almeida Pacheco é um educador crítico do sistema tradicional de ensino, nascido na cidade do Porto, Portugal. É coordenador da Escola da Ponte, cujos princípios fundamentais são baseados nos valores da liberdade, responsabilidade e solidariedade. Pacheco defende um modelo de ensino no qual não há seriação, testes, e os alunos definem quais são as suas áreas de interesse de estudo para, então, desenvolver projetos de pesquisa apoiados por seus professores. Outro diferencial da Escola da Ponte, defendido por Pacheco, é a participação ativa dos pais na escola, a criação de regras de convivência feita pelos alunos e o perfil do público atendido pela instituição, no qual um quarto do total dos alunos chegam à escola advindos de instituições de inserção social, com diagnósticos psiquiátricos e psicológicos. Com vocês, professor José Pacheco. Nós também vamos ter aqui o Ernesto, graduado em Ciências Econômicas pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, com extensão em Econometria aplicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP-USP 2012, e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV EASP 2015. Especialista em cálculos e análises de indicadores educacionais, foi coordenador de conteúdo técnico no Todos pela Educação, analista de novos projetos acadêmicos no INSPER e fez consultorias para diversas instituições, entre as quais o SEDAC, a Rede Globo, o Instituto Arte na Escola e a Unesco. Hoje é gerente da área de qualidade na Fundação Lema, onde desenvolve e coordena pesquisas em educação. Ernesto, seja bem-vindo. E, para moderar essa mesa, eu convido a Priscila Cruz. Priscila é fundadora e presidente executiva do Movimento Todos pela Educação. Graduada em Administração pela FGV e Direito pela USP, é mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School. Foi coordenadora do ano do voluntariado no Brasil e Instituto Faça Parte, que ajudou a fundar, ONG que incentiva projetos do voluntariado desenvolvidos por estudantes e conectados com proposta pedagógica. Além disso, Priscila participou da elaboração do documento da Base Nacional Comum. Com vocês, Priscila Cruz. Obrigada, Carol. Tudo bem? Tudo bom? Eu vou sentar aqui no canto. Bom, gente, a gente tem aqui, acho que um dos temas mais importantes para quem está militando. E ontem eu participei de uma das mesas temáticas aqui no MAPA. Inclusive, quero aproveitar e parabenizar todo o grupo organizador aqui desse congresso, em que eu estava falando justamente a importância de se militar na educação, né? A gente tem que ter aí um grupo de jovens realmente colocando essa bandeira de uma forma mais propositiva, criar uma nova militância. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente não tinha esse tipo de mobilização entre a juventude, era um outro tempo, mas acho que a gente está agora num momento de realmente fazer com que a educação avance de uma forma muito mais acelerada. A educação melhorou, mas ela certamente não melhorou na medida do que a gente realmente precisa, na medida daquilo que a gente precisa fazer como país. E a questão da desigualdade educacional, e aí o Chico, acho que tem aí
alguns dados e informações para poder apresentar para vocês, mas a desigualdade educacional é uma das marcas mais visíveis e profundas que a gente tem na educação brasileira. E eu queria aqui propor para essa mesa a gente discutir soluções também. Acho que tem que ter uma parte de diagnósticos, mas a gente precisa avançar no sentido de conseguir encontrar saídas para essa questão que é tão importante na educação brasileira e que a gente realmente precisa avançar. Então, eu vou usar aqui essa ordem, eu não sei se a apresentação do Chico já está pronta para colocar, eu vou seguir aqui nessa ordem, eu vou pedir para que a gente consiga, cada um dos panelistas fale um pouquinho, eu não sei quanto tempo, Chico, você precisa para a tua apresentação. Então, porque acho que para poder privilegiar o debate, e depois também a gente poder debater com a plateia, vamos tentar fazer falas de 5 a 7 minutos cada um, e depois a gente abre para um debate, porque eu quero fazer algumas perguntas para vocês também. Vamos lá, Chico. Tá bom. Satisfação estar aqui. A Priscila falou para a gente ser conciso. Então, uma vez deram para o poeta o tema chuva, e tinha que ser conciso. Aí ele falou, Plaft. Eu vou falar de desigualdade em educação, então eu vou ser muito conciso. Eu queria primeiro colocar essa definição de educação, porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Tá? E eu estou dizendo, aí, Pacheco, eu vou ler para você, a educação é um processo intencional e organizado de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades para aplicar esses conhecimentos na solução de problemas relevantes na vida dos estudantes. Percebeu? Eu queria salientar essa definição da Unesco de um documento chamado Repensando a Educação, que acabou de ser divulgado o ano passado. Bem, a educação é intencional e é organizada. Percebe? A gente não pode fugir dessa dura realidade que a gente vai aprender numa escola, mesmo na escola do professor Pacheco, que, embora diferente, ela é intencional e organizada. E a gente vai à escola para quê? A gente vai à escola para aprender o que a gente precisa para funcionar na vida. Essa ideia é uma ideia importante, ir para a escola para aprender. Pois bem, como que nós estamos nessa escola? Eu queria falar um pouquinho sobre a ideia de que eu preciso acompanhar o resultado dos estudantes. A palavra resultado é uma palavra complicada em educação. Muita gente acha, toda vez que se fala em resultado, é como se a gente estivesse importando coisas de outras maneiras de pensar. Mas quem faz isso é quem está aprendendo. Quer dizer, me irrita um pouco, às vezes, a crítica da pessoa falar, se a criança não aprendeu, você pode ter o discurso que você quiser, de esquerda, de direita, vermelho, azul, mas você não está cumprindo a função educacional. Então, resultado é importante. Agora, resultado, o que é resultado? É a trajetória do aluno e o aprendizado. E o resultado se dá onde? Ele se dá nas escolas. Tá? Eu não vou elaborar isso, mas eu queria chamar a atenção de vocês que, quando eu falo em aprendizado, falo em monitoramento, falo em resultados, eu estou pensando no direito da criança. Se a criança não aprendeu e você fala que está garantindo o direito, isso é cinismo, que é muito o que se faz hoje no Brasil. Para dar agora ideias, muito rapidamente, gente, quando eu falo resultados, eu estou falando se você incluiu, se o que a criança está aprendendo é relevante, se a trajetória do aluno é regular e os aprendizados estão em níveis que permitem a participação plena na sociedade. Não adianta você saber ler, se você não dá conta de ler o contrato, se você não dá conta de ler. O taxista que me trouxe, uma pessoa assim, muito interessante, e ele estava se referindo a Santos. Aí ele confundia a palavra maresia com marisa. Entende? Aquilo me chamou a atenção, porque maresia é uma palavra usual da gente. Para ele é uma palavra completamente estranha. Quer dizer, ele está ali trabalhando, não teve acesso. Entende? Eu queria saber se o que ele aprendeu está no nível. E, claramente, da desigualdade. Quer dizer, não dá para olhar só a inclusão, só a relevância, só a eficácia. Eu tenho que olhar a desigualdade. Desigualdade de resultados. E aí eu vou dar algumas tabelas e concluo. Olha, esse é um indicador que eu criei, o 1 é muito alto, mas vamos olhar aqui no nível final. Eu transformei essa evolução em anos.
Então, quando eu estou olhando por sexo, eu peguei aqui 5º ano, é onde a gente tem os melhores resultados, e os meninos vão gastar 31 anos, de onde estamos para chegar onde devíamos estar. Eu criei um objetivo. No paper isso está escrito, está dizendo, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, está aqui a desigualdade. Mas perceba, isso é de onde nós estamos. Tá? Prepare o coração. Aqui eu fiz por a cor raça. Então, você vai ver que tem uma sequência, os brancos, os pardos e os pretos. Perceba, o IBGE coleta informação diferente. Tá? E em matemática, a matemática cresceu mais, é porque nós estamos olhando no 5º ano. Se eu olhasse outros anos, isso seria muito diferente. E, finalmente, esse daqui, que é a coisa mais escandalosa possível. Entenda o seguinte, quando eu divido os alunos por nível socioeconômico, tá? E eu olho os pobres, percebe? Esse é um nível baixo de socioeconômico, eles nunca vão chegar lá. Isso tem consequências sérias por causa do seguinte, reparo que antes eu tinha usado raça, e os valores não eram tão altos. Por que agora o valor dos pobres é tão alto? E percebe que não tem militância para pobre? É claro que esse Brasil, a pobreza ela tem cor e ela tem gênero, mas é pobreza. Então, a pior coisa que pode acontecer com você é você ser uma pessoa que não é negra e é pobre. Ninguém vai estar te defendendo. Percebe? E essa é uma coisa. A gente precisa colocar a desigualdade no centro das nossas preocupações, mas é a desigualdade de todo mundo. É claro que nisso eu quero deixar muito claro. Eu tenho aqui a ideia de que a desigualdade geral. Não vou fugir da dura realidade que, nesse país, entende? Eu tenho pessoas que, pela sua origem, elas estão mais propícias à pobreza. Fiz um outro exercício que foi juntar. Aqui eu peguei as meninas que se declararam pretas de nível socioeconômico baixo. E o grupo 2, os meninos que se declararam brancos de nível socioeconômico alto. E aí eu tenho uma diferença de 8 para 15 anos. Esse é o tamanho da desigualdade, que aí a geração de vocês tem que enfrentar isso. Nós temos que trazer a desigualdade, não só educacional, mas a desigualdade econômica para o centro das nossas preocupações. Quer dizer, eu, quando estou envolvido na base, as pessoas perguntam, para que a Base Nacional Comum? Para enfrentar as desigualdades. Agora, qual desigualdade? E eu caminho, Priscila, para terminar. É a desigualdade do aprendizado. Quer dizer, se a criança não aprendeu, perceba, alguns, vão aprender mais. Eu não posso conviver eternamente com essa ideia. Entende? Aqui se aprende, ali não se aprende. Aqui se tem, ali não tem. E aí o pensamento que eu queria colocar para vocês. Na minha geração, nós estamos chegando num momento em que a gente está dando conta de fazer esses diagnósticos cada vez mais sofisticados. Foi o que Priscila falou. Mas a gente precisa agora dar um passo à frente, num momento brasileiro absolutamente complicado. Então, eu queria colocar para vocês a ideia de que hoje é um pouco quixotesca, mas que eu não tenho uma solução, mas é uma maneira de pensar. Eu acho que nós temos que juntar duas coisas. Hoje, no Brasil, a gente tem duas grandes propostas de conceitos. Uma diz o seguinte, não se preocupa com a desigualdade, porque você vai estar por cima. Que é fantástico, né? Continue trabalhando e tal, porque a desigualdade, você vai ter tudo, você vai ter seu carro, vai ter sua casa, que outras pessoas não têm, isso não é problema. Outra proposta diz o seguinte, privilégio para todos. Percebe? Essas duas propostas não são sustentáveis. Nós precisamos juntar, aqui na minha fala, eu tenho que juntar a produção, a eficiência, que é coisa de direita, com a justiça, com a distribuição, com o Estado, que é coisa de esquerda. Então, eu queria deixar esse pensamento para vocês. Como é que eu vou fazer uma escola onde a criança vai, que ela é feliz, mas que ela sai de lá aprendendo, e todos aprendendo. Última ideia, na educação não tem problema diferenças. Tem pessoas que vão saber tocar violino, tem outras que vão saber, precisam de matemática. O importante é que quem toca violino sabe a matemática que precisa para a vida. Diferença, vocês colocam a palavra, a diversidade no tema. Diversidade é ótimo, mas cuidado que nós estamos falando muito de diversidade e julgando a desigualdade debaixo do tapete. Obrigado.
Passei muito. Ele tem um microfone. Bom, vamos escutar agora o Pacheco, depois o Ernesto. Então, bom dia, amigos. O Sebastião Salgado, ele tem um livro de fotografias que tem por título Berço das Desigualdades. E esse livro só tem fotografias de escolas. Não sei se conhece. Berço das Desigualdades é um livro que só tem fotografias de escolas. Eu não vou contar a história, até porque 5 minutos ou 7 minutos é muito pouco tempo. E tudo aquilo que eu hoje vos trago daria para falarmos um dia inteiro. Como, aliás, aquilo que o Chico ou os outros colegas trazem. Portanto, não é a minha intenção estar aqui a esgotar. Eu vou fazer um convite apenas e depois conversar. Há muito tempo atrás, não é? Quase 50 anos, eu apercebi-me, por intuição pedagógica e por amor às crianças, que é aquilo que move os professores, de que havia desigualdade. Só que eu não sabia explicar, eu não tinha lido ainda nada de sociologia da educação, nem de Bourdieu e tudo mais. E naquela altura nós percebemos, reparei que eu disse nós, porque as escolas onde eu trabalhei, não há professor sozinho em sala de aula, nem sala de aula existe, portanto, não há professor solitário, é uma equipe. Nós fomos trabalhando aquilo que está disponível na literatura pedagógica. Fizemos toda a escola nova, desde a Montessori até ao Freinet, do Claparède até ao Steiner. Entramos pelas metodologias de trabalho de projeto, fomos para as taxonomias de Bloom e de Kraftwerk, utilizamos toda a parafernália que é oferecida pelas ciências da educação. Até que cheguei a uma situação extremamente delicada, que foi prefeito da minha cidade, quando eu comecei a entender um pouco melhor porque é que havia alunos que ainda não aprendiam. Porque o que está na Constituição da Federação Brasileira é o direito à educação, no artigo 205 e os incisos 206. O que está na Lei de Diretrizes e Bases brasileira, e eu estou a falar já do Brasil, no artigo 4º, é que é dever do Estado também garantir o direito à educação. E nós vemos que não é garantido esse direito. O direito à aprendizagem não existe. Mas porquê é que não existe? Se há tantos projetos, se há tanta formação, se há tantos congressos. Pois é. Por isso é que a Alice perguntou ao gato e o gato respondeu, depende. É que nós percebemos que mesmo com uma ligação forte entre a escola e a comunidade, isto quando eu fui prefeito de cidade, a escola continuava a ser escola e a comunidade continuava a ser comunidade. Como, aliás, agora esse projeto das comunidades de aprendizagem continua igual. De um lado a escola, do outro lado a comunidade. Enfim. Mas fui mais longe. Mais adiante, eu tive a ingrata sorte de ter sido eleito, não fui cooptado, para o Conselho Nacional de Educação. E no Conselho Nacional de Educação tive a ingrata tarefa que o Chico tem agora, que é aquela coisa da Base Nacional Curricular Comum. Eu fui encarregado de ser relator da comissão que iria dar o parecer sobre a base curricular. Isto há 20 anos atrás, em Portugal. Claro que eu peguei na base, e a base era extraordinária. Ela tinha uma introdução sedutora. Tinha lá tudo. Aliás, como tem esta base, tem uma introdução que fala 57 vezes na palavra autonomia, que fala de educação integral cerca de 30 e poucas vezes. Eu fiz um pouquinho de tarefa de casa. Mas fala 75 vezes a palavra aula. É curioso, não é? Mesmo na introdução, que é sedutora. Só que o restante, talvez venhamos a conversar daqui a pouco, dado que em Brasília, certamente eu não terei hipótese de, em 3 minutos, participar da audiência, e muito menos agora no Senado, que foi convidado, também não tenho possibilidade, porque tenho trabalho em escolas nesse dia. Resumindo, penso que poderemos aproveitar um pouquinho esta manhã para conversar sobre algo que é aquilo que um poeta chamava o golpe de asa. É quando eu fui para a universidade, eu já levava quase 30 anos daquela coisa horrorosa que tem 40 e tal anos, chama a Escola da Ponte. E a Escola da Ponte não é modelo para ninguém, muito menos para o Brasil. Mas é que quando eu vim para cá, eu vinha já de uma experiência universitária que me tinha chocado imenso. É que eu lia tudo. Lia os Piagets da vida, os Vygotsky, lia tudo. O Freire, eu lia Freire. Aliás, aqui há um tempo atrás eu vi um cartaz numa manifestação. Paulo Freire fora das escolas. Eu perguntei a mim mesmo, talvez por ser português não entendi muito bem, porque é que o Paulo pode sair se ele nunca entrou? O Paulo está sequestrado nas teses de doutoramento. Nunca vi Paulo Freire nas escolas brasileiras. Nunca.
Porque tudo aquilo que o Paulo Freire propõe não tem nada a ver com a velha escola que nós temos, muito menos com a escola nova. Porque nós atravessamos o século XX com a escola nova e entramos no século XXI sem uma nova escola. Eu estou a falar de uma coisa que dá pelo nome de novas construções sociais de aprendizagem. Porque essa que temos aí, e onde as leis vão acabar não cumpridas, são uma escola que respondeu a necessidades sociais do século XIX, dos Estados-nação, fundamentada filosoficamente num texto, enfim, da Pampédia do século XVII. Amigos, eu não duvido da bondade de todos os movimentos e agências de financiamento e tudo mais, muito menos dos esforços que todos para a educação e o Conselho Nacional faz. Não duvido. Mas eu, na formação, quando me convidaram para ser professor de pedagogia, eu levei um susto. Porque eu tinha lido tudo o que aqueles meus colegas, o António Nova, o Manuel Sarmento, o Rui Canário, que são meus amigos, tinham escrito. Mas o que eu fui ver na faculdade foi isto. Eu aqui, vós aí, frontal anónimo da aula. Vi os espaldares todos do lado direito, como se não houvesse esquerdinos numa sala. Eu vi dar aula. Eu vi que são tralha pedagógica do século XVII, que não faz sentido no século XXI. Peço desculpa desta soma de emoção. Bom, o que eu quero dizer com isto é que, quando estive no Conselho Nacional e fiz o meu parecer, ele foi ignorado. Lógico. As pessoas que estavam no Conselho Nacional, a maioria eram reitores, professores universitários, que faziam nas universidades o contrário daquilo que tinham escrito nas teses de doutoramento. E há essa perversão que nós devemos analisar. É perverso utilizar os recursos científicos, pedagógicos, para pôr num texto que antecede algo que não tem nada a ver com novas construções sociais. Eu apelo, portanto, a um fraterno diálogo para que não façamos aquilo que foi feito há 20 anos em Portugal. Finalizando, nós vínhamos de uma gestão flexível do currículo, que foi um projeto que eu apoiei, eu trabalhei com o Ministério, aliás, como trabalhei com o Renato Giannini, na questão dos indicadores de boa qualidade de educação do IBICT e das escolas inovadoras. Há muitas escolas de verdadeira inovação no Brasil. Mas inovar não é pôr novas tecnologias, inovar não é fazer educomunicação, pôr meditação ou uma hortazinha comunitária. Não é nada disso. Isso pode ser, mas não como panaceia para mitigar um velho modelo. Então, eu faço um apelo para que não aconteça como aconteceu em Portugal. Princípio da década de 1990, gestão flexível do currículo. Em meados da década de 90, este vosso amigo no Conselho Nacional de Educação fez o parecer que foi ignorado. Eu remeti-me à minha insignificância. Foi aprovada uma lei igual à Base Nacional Curricular Comum, que vai ser aprovada agora, aqui no Brasil. Resultado, 20 anos depois, o Portugal continua na mesma e vai fazer de novo a gestão flexível do currículo. Entretanto, foi negado a muita gente o direito à educação. E se realmente a educação é um direito consagrado na Constituição, e se o modo como as escolas trabalham não garante esse direito, é preciso perceber que, para além de competentes que somos, teremos de ser éticos. A aprendizagem é um direito. E, portanto, é preciso que haja diálogo entre quem neste momento faz algo que eu considero positivo, e estou a falar exatamente de pessoas que estão aqui no palco, inclusive a Lehmann, conheço bem o Denis e toda essa gente boa, mas que se estabeleça o diálogo com um outro lugar que nunca foi escutado. Nem nas audiências, nem na consulta pública, nem em lugar nenhum. Esse Brasil existe. É um Brasil fiel aos princípios de Lauro de Oliveira Lima, que foi o primeiro homem que escreveu sobre comunidades de aprendizagem. Que é fiel a Nisa Silveira, que é fiel a Florestan Fernandes e a Milton Santos, que é fiel a Agostinho da Silva, e mesmo com os defeitos da Escola Nova, também ao Anísio Darcy, ao Fernando Azevedo, que é fiel à Maria Nilde Mascalani, que é fiel a toda essa pleia de autores brasileiros que merecem que sejam respeitados. A palavra foi essa que o Francisco utilizou. Respeito. E que haja coerência entre aquilo que é ciência da educação e o que é o corpo
das leis. Porque se requer inovação pedagógica, deve-se requerer inovação normativa, para que o poder público não destrua os projetos que são diferentes. E é isso que tem acontecido. Dos 178 projetos que nós identificamos com o Renato Giannini, já restam muito poucos, porque na transição das prefeituras a maioria foi destruída. Porquê? Porque a regulamentação é essa, é contraditória com as introduções das leis. E mais, e porque o artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases nunca foi regulamentado. Então é preciso perceber, quando se fala de autonomia, que é falada 25 vezes, 35 vezes no texto introdutório da base, temos que pensar em que autonomia é que nós estamos a pensar. Sem escolas autónomas, sem professores autónomos, é falar de nada. Pacheco. Então, peço desculpa, Priscila, ter extrapolado o tempo. Espero que haja realmente esse diálogo, porque é disso que a educação realmente precisa. Obrigado. Ernesto. Bom dia. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar ao lado dos três. Assim, acho que o Pacheco é uma grande referência em relação a pensar, refletir sobre educação, acho que assim, sobre inovação em educação, todo o trabalho que ele fez na Escola da Ponte. Acho que eu tive o prazer de trabalhar com a Priscila e aprendi muito. Assim, eu era um menino que só rodava os dados e tudo mais, não entendia muito, não tinha uma visão mais sistêmica sobre a educação. E acho que trabalhando todos pela educação eu pude desenvolver um pouco isso. E o Chico é como falar de um ídolo, né? Acho que é difícil até não tremer aqui estando, porque para quem pesquisa educação, para quem, né, olha para as questões de desigualdades, acho que ele tem muitos estudos, muitas contribuições. Eu tenho alguns dados aqui que a gente tem olhado na fundação, de pesquisa que a gente tem feito e tudo mais, mas eu queria, antes de falar desses dados, eu queria revisitar um pouco o que foi meu processo de aprendizagem, à luz de algumas coisas que, estudando ou refletindo sobre educação, eu vejo agora. Então, e que eu acho que, para mim, é sintomático, porque eu sou de uma família de classe média que nunca teve condição de pagar uma escola privada ou um cursinho para os filhos. E eu acho que algumas coisas aconteceram que me fizeram refletir sobre por que eu consegui ter algum sucesso e também que situações eu penso que poderiam ter sido diferentes no meu processo de aprendizagem. E aí, quando eu penso em educação, eu agradeço muito a minha mãe, porque ela, antes de eu entrar no ensino fundamental, ela já me ensinava a contar e matemática. A gente fazia um exercício que era... A gente pegava um número, 2, por exemplo, e ia multiplicando. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. E eu fui aprendendo isso antes mesmo de entrar no ensino fundamental. E aí eu pensava de uma forma mais crítica em relação ao meu pai, que minha mãe fazia todo o trabalho de me ensinar, e o meu pai, ele fazia o trabalho de me exibir quando vinha visitas. E aí ele pedia para a visita, escolhe um número de 0 a 10, e a pessoa escolhia 7, e aí eu multiplicando, 14, 28, 56. Só que eu percebi que eu tenho que agradecer muito ao meu pai também, porque, por causa disso, saber matemática era incrível para mim. E eu acho que isso, infelizmente, não é o caso para muitos, porque não se trabalha esse engajamento, seja na escola, seja com os pais. E eu adorava matemática. E aí o meu Fundamental 1 foi numa escola de centro, em Ubatuba, uma escola relativamente boa, pelo menos a percepção que eu tinha e que hoje... E aí aconteceu que, por questões familiares, eu tive que mudar para Campos do Jordão, quando eu estava na 2ª série, agora 3º ano, no início do 2º semestre. E aí, em Campos do Jordão, como eu fui matriculado no meio do ano, eu entrei numa sala F, e as salas eram ordenadas por desempenho. Era a sala dos piores alunos. Foi uma excursão de 2 meses, basicamente eu não aprendi nada na sala, e isso me faz pensar como documentos com a Base Nacional Comum teriam sido importantes, porque era uma sala que estava muito atrás, e tudo que eu estava vendo eu já tinha aprendido. Eu acabei voltando para Ubatuba, depois desses 2 meses, por isso e por outros motivos. E aí, 2 meses, eu vi que eu perdi muita coisa. Eu, que era facilmente um dos melhores alunos da sala, eu me vi numa situação de novos aprendizados de conjugação verbal e tudo mais, e eu sofrendo um bocado. E aí eu volto de novo para a minha família, que sentava comigo assim depois das aulas, e o quanto 2 meses eu realmente... a única coisa que eu aprendi assim, talvez foi falar mais, que foi até engraçado que
a minha professora chamou a minha mãe para conversar e falou: mas seu filho era tão quietinho, agora está conversando, o que aconteceu com ele? Aí minha mãe respondeu: sempre falaram que meu filho não falava, agora ele está falando, você quer que eu faça alguma coisa? Mas foi isso, eu entrei numa turma mais indisciplinada, mas foi um choque para mim o quanto foi sofrido. E eu acho que se eu não tivesse a família do lado, eu não conseguiria ter conseguido recuperar essa defasagem que eu adquiri só em 2 meses. E aí eu segui nessa escola até o 5º ano. Aí, por questões de família, de novo, eu mudei de cidade novamente, fui para Taubaté, e aí entrei numa escola de Fundamental 2, um pouco de periferia, não de periferia exatamente, mas o meu primeiro dia de aula, no 6º ano, agora, antiga 5ª série, foi chocante para mim. Porque você percebe, e aí para mim ficou claro como tem muita desigualdade dentro das escolas públicas. Era uma escola pública organizada no Fundamental 1. Entrei no Fundamental 2, que já seria difícil de qualquer forma, mas muito bullying, muito palavrão, escola completamente desorganizada. E o que mais me choca hoje é isso se tornou normal para mim, no 7º, no 8º, no 9º ano do Fundamental. Aquele choque, no 2º dia eu não sabia se eu ia para a aula segurando o choro. Passou alguns meses, isso se tornou normal. E você entra num sistema desorganizado, até mesmo de baixas expectativas, e não percebe. E foi chocante para mim fazer uma prova do governo, que eu não lembro o nome, na época eu nem me atentava a isso, de que eu, que era ótimo em matemática, uma prova tipo Saresp de governo, eu estava acertando 2/3 da prova, como uma escola estava destruindo o meu potencial. E aí, felizmente, uma professora de matemática contou para mim de um concurso que tinha para uma escola da Embraer, que só pegaria aluno de escola pública, e eu, literalmente, fui salvo. Estudei bastante para esse concurso, passei no concurso e entrei numa escola de ensino médio de qualidade. Se não fosse essa professora de matemática ter me contado, ou, de alguma forma, saber dessa escola da Embraer, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque aquela escola estava destruindo o meu potencial, literalmente. E isso é muito forte. E eu acho que isso a gente tem que refletir, porque isso está acontecendo com muitos alunos do Brasil. Agora eu vou trazer alguns dados, acho que teria outras coisas para contar, mas que ilustram um pouco o cenário atual que a gente vive em relação às desigualdades. Como que faz para passar? Pode passar. Pode ir. Aqui eu queria trazer só alguns dados de diagnóstico. Desigualdades a gente pode olhar em relação a vários indicadores. Eu acho que, quando a gente fala que a gente já resolveu o atendimento, é super importante destrinchar os dados de atendimento e perceber que tem muitos alunos fora da escola ainda e em fases muito importantes. E eu acho que aqui é um cenário, esse gráfico ele ilustra faixa etária, o percentual de atendimento por faixas de renda familiar per capita. E a gente percebe que a educação infantil ainda tem muitas crianças fora da educação infantil na baixa renda. Você vê ali que para 4, 5 anos você tem 30%, às vezes mais, a depender da faixa de renda fora da escola. E para 15 a 17 anos também, muitos jovens de baixa renda saem da escola cedo. Então, os que mais precisam da escola entram tarde e saem cedo da escola. Mais um dado que eu acho que é super importante, esse é o dado do atendimento. A gente precisa pensar, principalmente em educação infantil, o quanto é importante para a baixa renda. Mas esse eu acho que é o dado que é mais importante, que é as condições de ensino são desiguais. Aqui é um dado mostrando que os professores não têm a formação adequada para lecionar, principalmente no norte e nordeste do país, e seria o mesmo para nível socioeconômico. Mas se cumpre menos o currículo, a infraestrutura é pior, os alunos que precisam de uma escola melhor, os alunos de baixa renda têm uma escola pior. E aí, só porque eu sei que eu estou estourando meu tempo, mas rapidinho, eu acho que a gente já precisa aprofundar a discussão em educação à luz dessas questões. E ali eu estou não só fazendo o diagnóstico, mas a gente precisa pensar como que a gente garante melhores condições nas escolas que atendem alunos de mais baixa renda. E o último ponto que eu queria trazer, às vezes a gente fala muito de que no Fundamental 1 a gente está crescendo mais, no Fundamental 2 a gente tem crescido menos e no ensino médio está estagnado. Mas eu não acho que esse é o debate mais rico, até porque a gente esperava muito que o Fundamental 1 se concretizasse num avanço no Fundamental 2, e isso não aconteceu. Essa melhora que aconteceu no Fundamental 1 não está chegando no Fundamental 2, e se a gente olha os dados do PISA, poucas escolas públicas têm um desempenho equiparável aos países desenvolvidos, que está ali ilustrado pela reta horizontal.
Então, poucas escolas públicas estão acima daquela reta, e a gente precisa pensar como que a gente consegue garantir que o Fundamental 2 e o ensino médio seja mais efetivo. Não adianta o Fundamental 1 seguir avançando sem a gente repensar as etapas seguintes que demandam mais formação de professores, que demandam a gente pensar até à luz do que outros países estão fazendo e trazer e adaptar ao contexto brasileiro. Então, a gente precisa de mais conhecimento pedagógico para discutir educação. São essas as minhas provocações iniciais. Bom, para a gente poder fazer aqui esse debate, eu proponho que eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas aí fiquem à vontade para também responder a pergunta que eu estou fazendo para o outro e poder, inclusive, fazer comentários em relação às falas dos companheiros aqui de mesa. Depois eu vou abrir o microfone para as perguntas da plateia, tá certo? Para o Chico, aqui também, enfim, seguindo aqui a ordem, o Chico participou, a gente fez na terça-feira um debate na São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, sobre desigualdade educacional, especificamente sobre esse tema. E a professora Marta Rett, que é uma professora aqui da USP, ela falou muito sobre as desigualdades sobrepostas, né? Essa realidade, e o Chico apresentou alguns dados sobre isso, né? Então, menina negra e pobre, menino branco com nível socioeconômico mais alto. Então, a gente tem aí uma questão de desigualdades sobrepostas, que, obviamente, faz com que a gente tenha que ter um cuidado diferenciado, né? Tratar o diferente para poder conseguir uma equidade maior. E o Chico falou aqui muito de colocar as desigualdades no centro das nossas preocupações. O que eu queria, Chico, é que você falasse um pouco sobre como combater essas desigualdades sobrepostas e como colocar o combate às desigualdades no centro do debate educacional e no centro das propostas, assim, nos projetos de educação. E, mais do que isso, o projeto de país. O Brasil é um país que tem uma marca muito profunda de desigualdade. Então, assim, em termos concretos, o que a gente pode fazer no Brasil para poder avançar no combate às desigualdades? Priscila, nos meus tempos lá de juventude, o Brasil, eu estava ali imerso numa cultura muito de esquerda, né? E aí a gente lia Lenin, e Lenin tem um livro, O que Fazer? E eu li aquilo achando que, no final, eu saberia o que fazer. Aí eu fui ele também não responde, né? A solução será uma solução construída, mas, perceba, a gente precisa ter princípios e nós precisamos de ter respostas pedagógicas para a educação. A resposta da educação não vai ser filosófica, não vai ser gerencial, não vai ser econômica, ela passa pela pedagogia. O professor Pacheco traçou um quadro um pouco pessimista. A literatura, a legislação brasileira, ela diz que a escola constrói sua proposta pedagógica. Isso não está revisto. Então, professor, não se preocupe tanto que nós temos uma vitalidade na nossa legislação que permite uma escola de Paulo Freire, nós permitimos uma escola. Só que essas escolhas que as escolas fizerem no exercício, elas têm que ter a clareza que a criança está ali para aprender. Eu dou um exemplo. Hoje, o Ernesto comentava na trajetória dele, o texto que a criança de terceiro ano tem contato numa escola daqui é diferente do texto, em termos de complexidade, do texto da outra criança. Percebe? Então, nós aceitamos que a criança vai para a escola aqui, parece que está tudo bem, mas quando você mergulha dentro, não, para uns eu estou dando uma coisa bonitinha, para outros eu não estou dando. Então, não me preocupa muito as opções pedagógicas. E é muito importante que projetos como o do professor Pacheco, eles existam. Mas, independente do seu projeto, você tem que me dizer se a criança que entrou na sua escola está aprendendo ou não. Pessoalmente, eu costumo dizer, não se faz democracia com artesanato. Eu preciso do artesanato. Agora, democracia é atender todo mundo de uma forma que a pessoa possa funcionar. Então, eu preciso pensar. Então, para mim, o importante no debate da Base Nacional Comum é que a gente está trazendo o pedagógico para o educacional. Antes, você fala, o que a criança tem que aprender? Não, tem que aprender língua portuguesa. Agora, você vai ver, olha, a criança tem que ser capaz de identificar o assunto num texto tal.
Então, eu posso chegar na escola, não me interessa muito como que a escola está organizada, mas me interessa se a criança, ao fim e ao cabo, para usar uma expressão portuguesa, está dando conta de fazer o que todos têm que fazer. Percebe? Então, é pedagogia, sim, que nós vamos mudar, mas é direito, e os direitos têm que ser iguais. Então, o bonito hoje, e aí o meu desafio, o meu convite, vamos olhar o que são as expectativas, o que são, na linguagem que eu gosto, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e vamos trazer isso para a nossa linguagem. Então, eu vou conversar como, nessa escola, esse objetivo se concretizou. Agora, tem que ter diversidade. A diversidade, por si só, entende? É só uma fala. Quer dizer, o que o professor Pacheco está dizendo é o seguinte, ele dará conta de explicar. Não vou preocupar, professor. Outros escolherão outras escolas. O Brasil é profundamente diverso. Quem disser que uma direção está boa, não vai estar boa para todo o Brasil. Mas nós temos uma coisa que se chama cidadania, o nacional e o comum. Somos diversos, mas nós temos que descobrir alguma coisa que nos una. E o que nos une? São esses aprendizados essenciais. Então, Priscila, a solução, para mim, passa pela pedagogia e passa por construir essas dimensões. Ela não passa pelos métodos, ela não passa pela organização. 1000 maneiras, um direito. Pacheco, você falou bastante, na verdade, você criticou as formas como as comunidades de aprendizagem vêm sendo construídas, né, aqui no Brasil, e alguns casos concretos. Eu queria entender um pouco melhor, porque, não sei se essa plateia sabe, mas aqui no Brasil, de 50% a 60% da proficiência final dos alunos é devido ao background familiar, ou contexto familiar, ou contexto da comunidade. Então, realmente, dar as costas para essa situação é jogar fora o potencial, metade do potencial de aprendizagem de um aluno. E aí, Pacheco, eu queria entender, assim, mais concretamente, o que seria, assim, qual que é o melhor trabalho possível para ser feito para a construção de uma comunidade de aprendizagem que extrapole a escola, que apoie a escola no seu trabalho pedagógico, como você também estava dizendo. E um outro ponto que eu também queria entender, um pouco da sua fala, é como que é possível, então, fazer essa escuta qualificada da escola, né? Você estava falando, a escola não foi escutada, os professores não foram escutados, apesar de todo o esforço de audiências públicas, de sites recolhendo opiniões, né? 12 milhões de entradas para a Base Nacional Comum. Então, eu queria entender o que está faltando, assim, qual que é a outra forma da gente fazer uma escuta num país que tem 2 milhões de professores, 200 mil escolas, né? Como que você, se você fosse ministro da Educação, ou algum tipo de... que tivesse algum cargo que pudesse tomar essa decisão, como que você faria? Eu nunca imaginei poder ser ministro da Educação, muito menos no Brasil, que eu não entendo nada do Brasil. Mas estou de acordo... sim. Então, eu também estou de acordo com o Francisco. Aliás, temos o mesmo nome, José Francisco. Não é um método. Eu não falei que era um método, que não é pelo método. Eu falei de uma nova construção social da aprendizagem. É outra coisa. Uma nova construção social da aprendizagem, que parte de uma nova visão do mundo, novos valores. Portanto, é bem diferente. Depois, a questão do método é uma questão relativa. Mas quando a Priscila me pergunta porquê é que, construtivamente, eu critico, é porque eu li a tese da minha amiga da UFSCar, porque eu li o Aprender, ou melhor, a Escola da Comunidade do Lauro de Oliveira Lima, e porque fiz um pouquinho de pesquisa, é evidente. E vejo que isso que está aí apoiado, não discuto, que está financiado, é algo que não vai ao encontro daquilo que o Lauro de Oliveira Lima escreveu, por exemplo. E não vai porque mantém, de um lado, a escola, onde os pais vão fazer uma tertúlia, onde os pais vão fazer um projeto. Essa interface continua a existir. Ou seja, eu pergunto muitas vezes porquê é que a escola tem alambrado, cerca elétrica, câmara de vigilância. Porque se está a defender da comunidade. De um lado a escola, do outro lado a comunidade. Depois eu pergunto porquê é que há dentro das escolas banheiro de aluno separado de banheiro de professor.
Lá em casa também existe banheiro de pai separado do banheiro de filho. É nos pormenores que nós começamos a refletir sobre o que é uma comunidade. Então, comunidade de aprendizagem, conforme eu vejo desenvolver, e que respeito, eu não tenho nada a ver, eu sou português, estou aqui para aprender. É evidente que vai continuar a ser apoiado, e que seja. Só que vai continuar a haver gente que não aprende. Porque a escola tem que passar a ser um nodo de uma rede de aprendizagem, numa nova construção social. Não pode haver, digo eu, mas pode ser que eu mude de opinião a partir da pesquisa e da prática, não pode haver o velho modelo da Revolução Industrial quando se pensa em comunidades de aprendizagem. Não pode. Ou seja, aquilo que eu falo é que o discurso das ciências da educação, que é utilizado, e que o meu amigo António Nova dizia que a par da sofisticação do discurso acontece a pobreza, a miséria das práticas, a escola continua como no século XIX. O que eu ponho em causa é exatamente essa situação, dessa perversão de se utilizar um discurso, continuando a fazer essa mesma coisa. Porque a escola é uma caixa negra e a sala de aula muito mais. Aquilo que aconteceu em Portugal foi muito simples. Quando sai a nova lei sobre a base curricular, primeiro, os professores não leram a introdução da lei, nem leram a lei. É uma tristeza, mas é verdade. Eu fiz uma pesquisa. Não leram a lei. O que é que eles cumpriram? Que currículo é que eles cumpriram? O do livro didático, que é um currículo amputado. Como? Dando aula, ou seja, negando o direito a aprender de muita gente. É esta questão, eu peço desculpa às vezes a me exaltar, eu peço desculpa. É que se for... E quando saiu essa lei, que estabelecia, por exemplo, conteúdo, ou chamem-lhe o que quiserem, naquela altura a moda pedagógica era as competências, estava as competências, agora inventam assim uns termos bonitos. Eu perguntei o que é isso de competência, eu disse, é o saber em ação, não é? Então onde é que está o saber em ação dentro de uma sala de aula? Não existe. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Então o que aconteceu foi que os professores não leram, utilizaram os livros didáticos, continuaram a fazer o mesmo. E infelizmente é isso que vai acontecer aqui. Eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu sou esperançoso. E mais, estou no chão da escola, com muito orgulho. Então, eu não estou a defender, sei lá, uma facção, ou lá o que seja. E concordo com o Francisco, não é uma questão de método, uma questão de técnica, é isso. Eu falo de novas construções sociais que estão anunciadas desde 1905. Mas quais são essas novas construções sociais? Só para a gente poder entender. Ok. Eu posso dar um exemplo daquilo que está neste momento a nascer em Brasília. Em Brasília, depois de eu ter passado pela comissão, pelo grupo de trabalho das escolas inovadoras, enfim, e estou de acordo também com o Chico, há muito mais escolas inovadoras do que 178, e depende do conceito de inovação. Eu fui convidado para fazer um projeto para as unidades de internação. Eu fui à Papuda, vi toda aquela desgraça, não é? Dos negros a morrer ali à volta de Brasília. E pediram para fazer um projeto. Eu disse, eu não faço projeto nenhum, quem faz o Brasil é o brasileiro. Eu posso ajudar a fazer um projeto, mas não para as unidades de internação, mas sim a montante. Eu quero trabalhar na maior favela da América Latina, do Sol Nascente. Eu quero trabalhar no Paranoá, com os professores no chão da escola, com eles, a partir do que eles são, do que eles sabem, da sua competência, para realmente fazer o quê? Cumprir a lei, diretrizes e bases. Cumprir a Constituição. Isto é, como é que é? Descolonizar as mentes, reconfigurar a prática escolar e contextualizá-la exatamente na diferença que cada comunidade tem em relação à outra. Eu posso passar tudo o que eu tenho escrito sobre isso, a partir do Lauro de Oliveira Lima. Volto a dizer que para mim é a referência maior, ainda o conheci em vida, tive a sorte de o conhecer. Não é? Então, não vou agora, porque não há tempo, mas creio que já descrevi um pouco o que é. O que me preocupa, e eu não sou pessimista, é que não haja diálogo. Não há. Eu não vou citar nomes, mas pessoas que estão convosco, em movimentos que eu respeito, quando eu lhes digo que quero dialogar com eles, eles recusam. Aliás, faço-vos o mesmo convite. Diálogo. Para mostrar que o Brasil tem já, germinando, essas novas construções sociais. O que eu estou é disponível para aprender convosco, para estar convosco. Eles não, e mais, os projetos que não são escutados,
e que já não têm, os projetos são pessoas, por exemplo, se esta base for aprovada, vamos para a celebração, e vai ser, porque infelizmente os deputados, para os deputados, as ciências de educação são ciências ocultas, eles vão votar quando o partido manda e acabou. Mas o Conselho Nacional tem muita responsabilidade, isso é verdade. É que, nesses projetos, não há um currículo único, pronto a vestir, em que tem de aprender determinado conteúdo ou habilidade em determinado ano. Não há ano de escolaridade, não há turma, não há série, não há prova, não há nada disso. Isso é tralha pedagógica, não tem fundamento nenhum, meus amigos. É um escândalo epistemológico. Desculpem que eu falo assim, quando há 40 anos a falar isto. Eu não sou o dono da verdade. Eu apenas quero diálogo. Ou melhor, queremos diálogo. E queremos respeito. Porque se esta for aprovada, o projeto âncora que fica aqui perto, ele vai ter que ter turma, vai ter que dar no 8º ano determinado conteúdo, e não tem. E a secretaria, que eu sei que os secretários, enfim, são pessoas que não sabem de educação, são políticos. Eles vão aproveitar-se para questionar e até extinguir esses projetos. Eu sei que é assim. Em Portugal foi assim. A escola da ponta é uma escola de sacrifício, de sofrimento. Então eu sei muito bem, não me estou a queixar. Então, onde não há segmentações, como há na base nacional, está segmentada em áreas, em disciplinas, em anos. Porquê? A pergunta que eu faço é esta. Porquê é que uma criança tem que aprender as plásticas e tem que aprender as produções não sei o quê? Porquê? Se me explicarem, eu calmo para sempre e eu vou plantar árvores lá na minha casinha. A questão é mesmo esta. Fundamentai-me, por favor, que a base tenha uma introdução que tem, que já é contraditória, mas que é satisfatória, mas que me fundamentem científica e pedagogicamente a segunda parte. Ou seja, que as coisas têm que acontecer em determinado ano, tem que ser... O que é isto, meus amigos? O que é isto? Haja respeito pelas ciências da educação. Haja respeito pelas crianças. É isso que eu peço. Eu não tenho a verdade do meu lado. Eu apenas quero que percebam que esta minha maneira de falar... Pacheco, só porque a gente precisa concluir a tua fala, eu preciso dar uma resposta aqui para o Chico. Tá bom. Priscila, para poder responder, entenda o seguinte, o Conselho Nacional e a base têm que cumprir a lei. Eu até concordo com o professor Pacheco que a lei do Plano Nacional de Educação, que foi aprovada por unanimidade, foi sancionada sem vetos, ela cria restrições. Ela cria restrições. Então, o que o professor está falando, de que a base especifica por disciplina e por ano, eu acho uma restrição, mas está lá na lei. Como que nós vamos conviver com isso? E aí, professor, é a minha solução. A LDB diz que quem constrói o currículo é a escola. Então, o que eu vi isso já acontecendo em vários lugares. A escola vai pegar... E eu tenho os objetivos de aprendizagem. Ela vai dizer, aqui na minha escola eu vou juntar esses dois objetivos. Aqui na minha escola eu vou contextualizar desse jeito. Aqui na minha escola eu vou utilizar esse e esse material, esse e esse projeto. O que nós estamos, talvez, não nos entendendo aqui é a ideia de que a educação tem aprendizados, tem resultados. Não é correto, professor, dizer que a base impede uma pedagogia. Eu concordo que quem escreve, e quem escreveu a base foi os professores brasileiros, representantes desses professores, que acabaram produzindo algo que é limitado. Mas a gente está trazendo a ideia do aprendizado para o centro da discussão. Eu não me assusto com a escola do século XIX, para quem não aprendeu nada. Percebe? Não é correto, professor, dizer que a pessoa não está aprendendo só por causa da estrutura. Ela não está aprendendo porque ela não tem chance de aprender. Percebe? Então, as chances têm que ser de todas as cores possíveis. Porque nós temos uma necessidade fantástica. Então, essa pedagogia do professor tem que existir, mas ela não vai dar conta de tudo. Vai ter uma outra pedagogia, que é uma pedagogia superestruturada, que vai dar conta de algumas pessoas. E aí, professor, por que reclamar que se aprende de forma diferente da sua maneira de pensar? Não é a minha maneira de pensar, Francisco. Mas você sugeriu que tudo está... Se não há o diálogo está na lei, não tem nada que impeça. Francisco. A lei, ela está... Agora, o professor tem toda a razão, no sentido de que algumas pessoas são convencidas numa dada direção. Eu dou um exemplo aqui. A Carol está trabalhando em Sobral.
Em Sobral tem um ensino muito estruturado. Será que Sobral está completamente errado? Numa determinada visão, sim. Nós temos outros indicadores sociais. Mas a necessidade de aprendizado no Brasil é tão grande que venham todos, de todas as maneiras, de todos os credos, e deem chance para essa quantidade de gente no Brasil que não está aprendendo. Eu não tenho ciúme de nenhuma abordagem, mas eu tenho uma necessidade muito clara, que é dar educação para quem não tem. Dar aprendizado para quem não tem. Educação é aprendizado. Entende? Educação não é só processo. Eu aceito que o processo está errado se não há aprendizado. Mas eu não posso aceitar que eu me organizo de uma determinada maneira e não vou preocupar com o que está aprendendo. Por quê? Porque isso, eu não me refiro, professor, à sua fala, porque isso no Brasil, que é um país fantasticamente acostumado com a exclusão, é a nova forma de excluir. Percebe? Então, a nossa elite agora trouxe todo mundo para a escola. E, de uma forma sutil, continua dizendo, aqui é para aprender. Aqui não. Ponha-se no seu lugar. Aqui não é para aprender. Deixa eu só colocar o Ernesto... Não quero criar esta polarização. Aliás, não existe. Tá, 30 segundinhos que eu preciso colocar o Ernesto na conversa, professor. Mas eu precisaria... Vamos pôr, mas dá-me 2 minutinhos só. Eu estive com Sobral há pouquinho, com a Carolina. 1 minutinho, tá, professor, por favor. E disse à Carolina só isto, que eu conheço Sobral, muitas vezes eu passei do Ceará para Parnaíba, através de Sobral, parei, fui xeretar, sem que percebessem que eu estava lá. E eu respeito muito o que se está a fazer em Sobral, como noutros lugares. Só que eu disse à Carolina para me levar para lá. É só isto. E eu não volto a dizer que eu não sou um iluminado. Segundo, falaste do Plano Nacional de Educação. O anterior plano, ele foi cumprido apenas 1/3. Este, nem 1/3 vai ser. E agora as verbas vão ser reduzidas nesta nova proposta orçamentária para o Plano Nacional. Por exemplo, falei há pouco da autonomia das escolas. A meta 19, que dizia, há 3 anos atrás, que no prazo máximo de 2 anos, os municípios e a Federação deveriam criar condições de gestão democrática na escola, ninguém fez isso. Não há gestão democrática nas escolas, não há autonomia. Mas falaste outra coisa. Da pedagogia, eu não estou a falar de pedagogia, estou a falar de ética. Eu estou a falar de ética. Se o modo como as escolas trabalham não garante o direito à educação, não têm o direito de continuar assim. E, nesta via, vão continuar assim, porque os professores têm o direito, exatamente, de fazer o seu projeto político-pedagógico. Eu pergunto onde é que está o projeto político-pedagógico na prática. Eu vejo projetos político-pedagógicos maravilhosos, mas onde é que está a polis? O projeto é político. Onde é que a polis é escutada? Onde é que a comunidade é escutada nas necessidades e exigições da comunidade? Não é. E mais, quando eu vou às escolas e pergunto pelo projeto político-pedagógico, está em transformação, está em produção, não sei onde é que está, e na prática nem sequer o texto existe. Oh, meus amigos, vamos falar sério. Desculpai eu estar tão emocionado, porque eu não consigo. Eu vejo a eternidade a aproximar-se e eu não vejo realmente que as pessoas percebam que dialogam. Têm medo de quê? Oh, meus amigos, peço desculpa do modo como falo. Eu não estou zangado. Bom, Ernesto, você é a minha esperança. Porque é o seguinte, eu concordo com o Chico quando ele fala, olha, educação de larga escala não é artesanato. A gente precisa de política pública educacional que dê conta de solucionar. Acho que eu sempre falo, enfim, a gente trabalha em movimentos, a gente tem que ter alguns bordões, né? Eu sempre falo que o maior erro histórico do Brasil é o descaso com a educação. E, para resolver isso, em larga escala, é política pública. Um outro bordão que a gente usa bastante lá no Todos para a Educação é, para resolver a desigualdade, a gente precisa dar mais para quem tem menos, certo? Então, como que eu combino as duas coisas, Ernesto? Então, como que a gente cria políticas públicas, dando mais para quem tem menos, tratando diferente os diferentes, porque, cada vez mais, eu também fico com palpitação e também fico aflita que a gente vai melhorando, mas a desigualdade educacional não melhora nesse país enorme, com 50 milhões de alunos. Então, assim, na tua visão, quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas no Brasil? Vocês têm alguns estudos, né, de equidade com qualidade, etc, etc. Então, assim, esses estudos todos estão mostrando qual direção, o que a gente precisa fazer para realmente conseguir avançar nesse tema no Brasil.
Eu fiquei 2 meses e meio agora olhando alguns temas educacionais da Europa e conhecendo organizações de lá, né, porque eu estou no processo para fazer doutorado e estava lá estudando. E uma coisa que me chamou muito a atenção é como já é um consenso, pelo menos no âmbito da União Europeia, dar mais recursos para quem mais precisa, e há uma estrutura para isso, né? Então, e aí uma estrutura de indicadores no sentido de, se aqui o problema é imigrantes, como que a gente identifica bem os imigrantes e a gente garante que chegam mais recursos para professores que trabalham com muitos imigrantes dentro da sala de aula. Então, lá a discussão é muito como estruturar esses indicadores e o que eu vou priorizar, né? Então, tem a questão de renda, tem a questão do imigrante, tem a questão de quantidade de número de alunos por professor, que aqui também é um grande desafio no Brasil. E eu acho que a gente já começou a estruturar algumas coisas que permitem a gente fazer um processo semelhante. Então, por exemplo, o Chico Soares, como presidente do INEP, puxou vários indicadores de contexto que já permitem a gente ter um olhar mais qualificado sobre as escolas, de modo a auxiliar o financiamento em educação. Eu acho que o financiamento em educação hoje ainda é muito para garantir o mínimo e não para fornecer equidade, né? Quando a gente pensa na complementação do governo federal para o Fundeb, aquele estado que arrecada muito pouco, eu dou um pouquinho a mais para ele, mas eu não estou pensando em como que eu consigo dar mais recursos para os alunos de baixa renda, como que eu compenso o fato de Alagoas, Maranhão arrecadarem muito pouco. Acho que a gente tem que começar a pensar isso. Quando a gente olha para os estudos que a gente faz de escolas que têm conseguido bons resultados com alunos de baixa renda, tem um grande desafio, e acho que o Chico fala um pouco isso de escala, porque a gente tem 5.500 municípios no Brasil, e se a gente tem todos os problemas de uma educação que não funciona, esses professores vieram dessa educação que não funciona, a gente tem pouco capital humano qualificado para transformar a educação. E aí, se a gente olha para Sobral, para os sistemas que funcionam, eu acho que os técnicos que fazem o acompanhamento pedagógico nas escolas são fundamentais. Eu percebo muito isso, assim, no caso de Sobral, no caso de Foz do Iguaçu, no caso de Pedra Branca, em vários casos do Ceará, vários casos de Minas. Você tem uma estrutura de uma pessoa na secretaria que dá esse suporte e que tem uma liderança pedagógica maior, buscando envolver as escolas, né? Que aí eu acho que é bem interessante o trabalho do tutoria pedagógica da Fundação Vital Social, que não é levar um modelo pronto, mas gerar uma reflexão e o coordenador e o gestor, o diretor da escola, refletirem sobre sua prática e pensarem e avaliarem de forma mais profunda o trabalho docente em sala de aula. Eu acho que isso é chave num desenho. Você ter essas lideranças na Secretaria de Educação, num modelo que a gente não tem, a gente ainda tem pouco conhecimento pedagógico, acho que é super importante. E só um último ponto, eu acho que, às vezes, tem um mito de a gente não poder olhar para fora, porque, né, o Brasil tem suas peculiaridades e tudo mais, mas nessa situação de gap de conhecimento pedagógico, se a gente olha o desempenho eu ia mostrar, mas não deu tempo, o desempenho das escolas particulares em matemática no Brasil, a gente percebe que ou a gente aprende a fazer matemática fora do país, e eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso também. Acho que resolver as desigualdades do Brasil não passa por olhar só o Brasil também, mas aprender com fora, sabendo contextualizar. Então, acho que essas são as 3 coisas. Acho que pensar numa estrutura para garantir mais, uma estrutura de indicadores para permitir financiamento a partir deles, para quem mais precisa, acompanhamento pedagógico e olhar um pouco para fora também para aprender. Muito bom. Eu vou abrir aqui para a nossa plateia, já tem algumas mãozinhas levantadas. Eu só quero fazer aqui um comentário, eu gostei muito da resposta. Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente tem ainda uma mentalidade do Brasil de políticas de tamanho único. A gente precisa combater, acho que agora é a nova, talvez, o novo patamar que a gente precisa construir, que agora é políticas focalizadas. Eu acredito muito nisso. Para poder conseguir combater a desigualdade, tem que ter política focalizada. É muito mais difícil do que ter políticas de tamanho único, né? E políticas que caem como um manto em cima das redes e não fazem essa diferenciação em relação às necessidades individuais de cada escola ou de cada cidade. Então, eu vou aqui abrir. Eu não sei, Carol, você Priscila, comanda o microfone só da uma plateia. coisa, a gente está com o horário um pouco corrido, então a gente vai ter poucas perguntas, tá? Tá bom. A Vamos gente começar fica aqui. até 11h15, Carol? Sim. Tá. Bem, bom dia a todos, meu nome é Sávio. Eu sou estudante de ensino médio, eu estudei no Amorim Lima, escola aqui perto. Tem muitos aspectos que são muito parecidos com a Escola da Ponte, né? É uma escola pública, tem toda uma situação diferenciada, o espaço geográfico, a comunidade em volta. E a gente também vê exemplos como a Campos Sales e até outras escolas pelo Brasil que eu acho que o que a gente está... Eu vejo tanto a Escola da Ponte como a Amorim Lima como uma escola que está em construção. Então, não é um método que já está feito, mas sim uma possibilidade de escola que
os alunos têm autonomia de construir a escola, que os pais participem da construção da escola para os seus filhos, que a comunidade esteja junto na escola, não sejam coisas diferentes. A escola está integrada na sociedade. E eu quero perguntar aqui para o José Pacheco, como que a gente consegue implementar isso em todas as escolas? De novo, não como um método já fixo, mas essa possibilidade de autonomia das escolas, de poderem ter a própria autogestão, assim, poderem construir o que os seus... Sim, a gente tem que ter um pensamento de um objetivo de uma escola, mas cada uma tem sua peculiaridade. Uma escola que está mais para o norte, trabalha perto do Amazonas, tem uma fonte gigantesca de biologia. O trabalho de biologia que pode ser feito lá é diferente daqui em São Paulo. Então, essa pergunta aí. Muitas vezes tu falaste a ponte, mas eu digo sempre que eu não quero a ponte no Brasil. Não quero a ponte, é um fóssil, tem mais de 40 anos, é uma escola, ainda não é uma comunidade de aprendizagem. Mas eu percebo o que tu quiseste dizer. Quando eu vim para o Brasil, para aprender e tentar ser útil, eu vinha com a minha mentalidade etnocêntrica e com a minha vaidade de estar numa escola que era a melhor, e uma referência, quero lá saber do melhor, mas era, que era a ponte. Mas eu deparei com algo que me surpreendeu e me fez ficar. Não foi o romantismo do Rubem Alves, não foi, embora eu gostasse muito e convivesse com ele. Foi o trabalho que já se fazia aqui nas escolas brasileiras. É que eu dei por mim aqui, há uns meses atrás, num absurdo total. É que fui convidado para ir para a Europa falar sobre projetos. Eu pensava que era a ponte. Não, o que queriam ouvir era falar sobre o projeto Âncora. Brasileiro. O absurdo de um português ir à Europa falar sobre um projeto brasileiro. Tem que ser os brasileiros a fazê-lo. Mas os brasileiros não. Os brasileiros têm o síndrome do vira-lata, não é? Vão para o estrangeiro e, desculpa discordar de ti. Eu conheço muito bem, desculpa, todos os Estados Unidos, todos os movimentos ditos de inovação que vêm do norte. Do norte não vem nada de novo, exceto, nem a Finlândia, meus amigos. Embora se aceitassem a proposta da Finlândia, da redução do número de exames, da autonomia das escolas, etc., já melhoraria. Mas olhai para os jesuítas da Catalunha. Olhai para os jesuítas da Catalunha. Eles não fazem aquilo... responde, porque acho que a pergunta dele é como expandir a experiência, só para poder focar na resposta. Tá bom. Olha, expandi-la com compreensão mais ou menos próxima do fenómeno. Isto é, quando nós vemos a ponte ou vemos outros lugares, ou Sobral, embora eu em Sobral, há pouquinho a Carolina disse que só admitiria um IDEB, o 10. Um IDEB 7, 8 ou 9 é pífio, não serve para nada. Significa que alguns não aprendem. E, portanto, eu não defendo um IDEB 7, 8 ou 9. É que quando se procura expandir, expande-se aquilo que é comum, aquilo que é do senso comum pedagógico e não aquilo que está na literatura da ciência e educação. Porque há um grave problema, é que quando se tenta explicar o insucesso, quando se tenta explicar tudo isso, nós recorremos a duas linhas teóricas, que é dos dotes, teoria dos dotes, do Eysenck, ou a teoria da explicação do insucesso por via socioeconómica ou sociocultural. Ele vem de família que está desestruturada, vem dos pobrezinhos, não tem livros em casa, não é nada disso. As origens da desigualdade e do insucesso têm a ver com o socio-institucional. É um modelo escolar do século XIX que promove desigualdade, infelicidade, ignorância, analfabetismo. É isso que é preciso denunciar. E é isso que está nas escolas brasileiras, na sua maioria, com excelentes profissionais que são capazes de mudar. Eu não penso em expandir nada. Eu penso em aprender e aprendendo, procurar que o poder público entenda que tem de haver, como tu disseste, lideranças das secretarias que sejam justas, éticas. E eu deparei com uma, do Júlio Gregório, secretário de Educação do Distrito Federal, um homem maravilhoso. E na UNB, gente maravilhosa, que vai mudar a formação de professores e que vai fazer nas escolas a tripla dimensão curricular que não está na base nacional, que é a dimensão da subjetividade, a dimensão da comunidade e da consciência universal. É isto que é preciso. E isto levar-nos um dia inteiro para conversar. Não é expandir, não se dissemina, nem se motiva. As pessoas têm que ser éticas, que é outra coisa. Bom, próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Evelyn, estou um pouco rouca, e eu acabei me identificando com um pouquinho dos três. Com ele,
em relação Com à Ernesto. minha trajetória, porque eu vim da favela de Fortaleza e, desde 5 anos, o meu propósito é fazer algo para mudar a educação, até porque no 8º ano eu acabei tendo algumas oportunidades em grandes escolas particulares, e eu queria fazer com que outros alunos também tivessem isso. Com o Pacheco, seria um sonho para o Brasil, mas a nossa realidade é totalmente diferente. Eu queria muito tirar as grades, mas lá na escola, se a gente tirar as grades, os alunos maiores, provavelmente, eles até são educados, mas às vezes acontece coisas, corre, bate uma criança menor cai, e vem os pais que são totalmente assim, que eles não têm uma certa consciência, a gente tem que trabalhar muito com eles também. E em relação ao Chico também, porque ele está um pouco mais ciente do que é a nossa realidade. E eu sou de Fortaleza e a gente tem um contato bem próximo com o pessoal de Sobral. E a gente troca bastante experiência e a gente, apesar de ser cobrado, porque eu ensino o 2º ano. E no 2º ano é leitura. Leitura e entendimento. Às vezes eles falam assim, esqueça história, esqueça geografia, esqueça matemática. É leitura. E eu, como professora e que não concordo com isso, aí eu tenho que me adaptar a fazer o que eles mandam. Então, eu vou trabalhar, eu falo com a minha coordenadora que ela é uma pessoa de gestão maravilhosa, por isso está dando certo a gente... E ela dá essa oportunidade para a gente trabalhar a leitura com outras coisas. E eu queria saber, na minha escola está dando certo. Beleza, a gente já tirou primeiros lugares em várias provas. E eu queria saber como fazer com que outras escolas, outros professores, porque na minha escola mesmo tem professor já totalmente desmotivado. Aí eu queria saber, para ele me responder, como expandir isso, porque está dando certo em um canto e outro canto não está dando. E, a mesma preocupação. Chico. Quer responder? O Chico já... Vai fazer mais uma pergunta, Carol? Vai fazer mais uma pergunta ou já começa a responder? Pode conversar. Carol, acho que uma questão de respeito, tem tanta gente querendo falar, mesmo que eu vá responder, vamos dar a palavra para todo mundo. Claro, professor. Tá. Oi, gente, meu nome é Isis, eu sou carioca, mas moro em Manaus, Amazonas. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem o fato de alunos de condição financeira melhores irem para as universidades públicas, enquanto as pessoas de baixa renda, que são quem realmente precisa, estão indo para as universidades particulares, e mesmo com o financiamento, eles têm que trabalhar para conseguir pagar aquilo, sendo que as pessoas que teriam condições de pagar estão indo para a universidade pública usufruir do que o governo oferece. E mesmo a pessoa de um background pior, quando ela chega na universidade, ela sente muita dificuldade, porque a base dela é muito ruim. E tem muitos alunos de escola pública também que acessam o ensino superior, mas a escola deles é muito diferenciada. Eu estudei em colégio militar e a minha base é muito, muito diferente dos meus colegas de classe da universidade que vieram da rede estadual, da rede municipal. Então, como que a gente fica nessa situação? E a universidade pública é mais reconhecida, então não dá para dizer para o rico, vai para particular, porque ele não vai querer. Entendeu? E como é que vocês veem essa situação de desigualdade que só se reforça ao longo do tempo? Bom dia, eu sou a Juliana, sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. E a minha fala é sobre uma fala do Chico, e a pergunta é direcionada a ele também, porque desde ontem eu tenho ouvido falar muita coisa aqui sobre equidade, sobre direito à educação. E só que, enquanto nós estamos tendo essa conversa, eu consegui listar 6 documentos do Brasil que garantem, são bastante específicos, quanto à garantia de direitos. São os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes, os referenciais, a própria LDB, o ECA, a Constituição Federal. Eu me sinto mais à vontade sentada. E nenhum desses documentos sozinho, e aí eu coloco bastante ênfase aqui no sozinho, consegue garantir o combate à desigualdade.
E aí a minha pergunta direcionada ao Chico é o seguinte: como que o Conselho Nacional de Educação acredita que um modelo de centralização curricular como a Base Nacional vai resolver o problema de desigualdade num país onde a gente não consegue garantir direitos básicos, por exemplo, como o direito à vida e o direito à alimentação? Ontem a gente teve um GT muito legal aqui falando sobre os avanços da democratização da educação brasileira e teve presente o diretor de uma escola do Rio de Janeiro, onde nós vivemos uma realidade muito triste, que foi o assassinato da Maria Eduarda, uma menina do ensino fundamental que tomou um tiro simplesmente dentro da escola. E essa é a realidade que eu vivo também na comunidade onde eu vivo e na Baixada Fluminense. As pessoas não têm direito nem à vida. Como é que eles vão ter direito a uma educação diversificada, que só por um documento vai garantir que tudo se resolva, né? E aí é isso que eu quero saber, porque desde ontem eu estou ouvindo aqui falar sobre não ter condições de pagar uma escola, não ter condições de pagar um cursinho, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, ou pelo menos a maioria das pessoas com quem eu tive contato, a realidade que a gente vive é que ter vida já é um privilégio. Mais uma pergunta. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar, não é, todos os expositores que estão trazendo relevantes reflexões para toda essa plateia, não é, que deixou seus afazeres para vir a esse evento de extrema importância. Em primeiro lugar, quero destacar isso. Isso já é um avanço. Tudo que nós ouvimos ontem, hoje. Agora, em relação a essas desigualdades, eu vou dizer que isso me preocupa muito, porque eu também sou campesina, vim de zona rural, estudei por correspondência, depois fiz direito, fiz pedagogia, fiz letras. Hoje eu sou diretora de escola. E eu me preocupo muito com essas desigualdades. A inclusão, ela está na lei, mas ela não tem efetividade na escola. E eu vejo professores que se dedicam, são abnegados, que conseguem incentivar o protagonismo juvenil, que fazem os alunos se apaixonarem por literatura, por atividades artísticas e culturais. E há professores que vão ensinar matemática, ficam lá na frente, eu observo as aulas, eu entro fazer visita em sala de aula e faço devolutiva para eles. E ficam 2 aulas ensinando não, resolvendo um problema de equação de costas para o aluno, não dá oportunidade do aluno fazer um exercício, dele pensar, dele resolver um problema, dele fazer um cálculo. Ele não participa de formação continuada em ATPC, porque tem aula em várias escolas. Quando a gente prepara uma atividade de formação continuada, ele está ausente, quer dizer, ele não está. E aí a gente esbarra nessa questão burocrática. E eu fico me sentindo impotente nessa questão. Outra coisa aqui que eu ia dizer, em relação às experiências, né, exitosas, é que no município lá onde eu moro, Mogi das Cruzes, existem algumas escolas que são escolas de educação integral. Mas os professores que trabalham lá, eles não são efetivos. São funções de confiança. Se eles não estiverem atendendo à proposta pedagógica da escola, eles são dispensados. Mas os outros diretores não têm essa autonomia. Não é? Essa é uma questão aí para discussão. Obrigada. Pessoal, infelizmente, a gente não tem mais tempo para pergunta. Eu ia pedir, por favor, para que a Priscila faça a moderação para que o pessoal possa responder na mesa. Desculpa. Gente, eu ouvi vários as, eu também fico assim, porque a gente viu pelas poucas intervenções a riqueza dessa plateia. Acho que muita gente aqui tem muito para dizer mesmo, mas toda a mesa é assim. Sempre o tempo é muito curto, a gente gostaria de ficar muito mais, mas eu tenho que realmente encerrar. Eu vou dar aqui, então, as falas finais para os nossos panelistas, de 2 a 3 minutos cada um. Eu vou fazer agora o contrário. Pode ser, Chico? Você quer começar? Não. Começar ali do Ernesto para cá. Vocês vão respondendo as questões ou os comentários, mas também vão amarrando, fazendo seus comentários finais. Ernesto. Eu acho que eu primeiro queria trazer, tem uma pergunta, né, tem um ponto relacionado a condições mais adversas, né, de um contexto, né, que a menina vive, e que eu acho que muitos vivem no Brasil. Eu acho que
O exemplo que eu trouxe aqui não foi para dizer, nossa, foi um case, eu estava numa situação super difícil e tudo mais. Eu quis trazer uma situação de como é difícil para um aluno da rede pública conseguir ter êxitos, e tem várias coisas que dificultam isso, e como a família é importante, e como a gente tem que pensar mais cases para isso. Acho que é um case que raramente eu trago, acho que, por exemplo, as pessoas que estão na fundação nunca me viram fazer essa fala, por exemplo, mas eu acho que assim, o desafio social é gigantesco, né? Acho que tem um pouco a ver com a fala da Miriam Leitão no início. Assim, acho que a gente não vai resolver do dia para a noite. Eu acho que a gente precisa, e por isso que a gente está discutindo aqui como que a gente dá mais recursos para quem mais precisa. E, ao mesmo tempo, eu acho que assim, é um grave problema, mas eu arrisco dizer, e eu acho que com segurança, por dados, que a minha situação é mais comum do que essa de vulnerabilidade extrema, que é um grave problema, acontece muito em grandes metrópoles, mas você tem situações em que não há vulnerabilidade, mas o CEP destina o seu futuro, que é um outro tipo de gravidade, mas é grave também. Eu queria trazer 2 pontos bem rapidinhos. Assim, a gente discute pouco essa questão de ensino superior e cotas, que eu acho que, de certa forma, entra em algumas falas aqui. Então, eu vou dar uma posição pessoal minha aqui, mas eu acho que a gente tinha que olhar para... É super importante garantir que mais rede pública na universidade, mas isso tem que se dar num patamar mínimo de desempenho, né? Se isso acontecer de forma desenfreada no norte e no nordeste do país, pode ser arriscado do ponto de vista de desenvolvimento e de qualificação humana que a gente precisa. Então, o que eu acho é que você precisa de um critério mínimo, né? Então, o que é 500 pontos no Enem ou algo assim, a depender do curso, mas você não pode também só estabelecer cotas para todas as universidades ou algo nesse sentido. E eu queria só fazer uma parte em relação a uma fala do Pacheco, que eu discordando dele, eu não acho que a gente deveria mirar o IDEB 10. E eu acho que a gente deveria muito mais olhar outros indicadores de como a gente constrói, até porque o IDEB 10 é uma aberração quando acontece, que é todo mundo gabaritar a prova, o que não faz o menor sentido. É todo mundo 3 desvio padrão acima da média, o que não faz o menor sentido. Então, eu até conversei um pouco com o pessoal do Sobral, que me assustou muito o 9,8 lá, que tem a ver com ou um grande entendimento dos escritores, ou alguma coisa assim. Mas o IDEB 10, pela forma como foi construído, não é factível. A gente tem que pensar como mede socioemocionais, como mede outros componentes. Essas são as minhas considerações finais. Eu também não dou atenção nenhuma ao IDEB 10. O que eu falo é outra coisa. Você não defendeu. Não, eu vou explicar. Pode te acusar de várias coisas. Eu vou explicar. É que aquele IDEB que eu falo é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas aquele que nós estamos aqui a falar é o Índice Decoreba na Educação Básica, que é um outro D. Decoreba, em que a pessoa realmente, na memória de curto prazo, acumula informação que nem sequer é conhecimento e debita numa prova e depois se esquece. Quem é que sabe fazer raiz quadrada aqui? Alguém sabe? Pois é. Aprenderam? Não. Tiveram aula? Tiveram. Fizeram prova? Fizeram. Adiante. Então, esse IDEB não. O que eu falo é que nos projetos de novas construções sociais de aprendizagem, não é método, não é técnico, é também, mas não é isso. Os projetos com novas construções sociais de aprendizagem, em que eu me orgulho de aprender, eles dão direito à educação a todos. Ouviram? O IDEB 10, o Índice de Desenvolvimento. A todos. Eu provo isso. Há outros indicadores, é evidente. Agora, esses projetos, meus amigos, ao contrário daqueles que a Lehman e outros muito bem financiam, eles não são financiados, são perseguidos e destruídos. Por isso é que eu me exalto. Que vergonha. Então, o que eu peço, meus amigos, é que percebam que a intenção de toda a gente que está aqui é a mesma. Melhorar as práticas, fazer com que todos aprendam, que haja oportunidades de igualdade. O problema é que os caminhos são paralelos. E só se pode resolver isso dialogando, porque aquilo que há pouco criticava, construtivamente, a questão das comunidades de aprendizagem que estão a ser apoiadas, é que eu estou plenamente de acordo com todos os princípios teóricos que lá estão enunciados. Mas, por exemplo, um dos princípios, o da comunicação dialógica. Onde é que está a comunicação dialógica nas escolas que esses projetos estão a desenvolver? Em lado algum, eu conheço-os. Onde é que está essa comunicação dialógica? No chão da escola, na prática, amigos, que eu não estou a falar de teoria, estou a falar de praxis. Não está. Então vamos ver se a gente se entende. Que estes projetos, que eu não represento, nem estou aqui a ser porta-voz, mas que existem, sejam apoiados pela Lehman, sejam apoiados por toda a gente. Não são.
acho que têm direito, porque eles são projetos, quero lá saber do IDEB, mas que dão oportunidades a todos de aprender. O projeto Âncora, por exemplo, só tem alunos de classe D, E e F. Todos aprendem. E aprendem muito melhor e aprendem a educação integral. É isto que eu quero pedir. É que haja apoio, que haja diálogo, ou seja, como é que se dá mais apoio a quem mais precisa? Foi a tua pergunta. Então apoia aqueles que precisam. E vamos ver se os caminhos, em vez de ser paralelos, se encontram, porque aquilo que existe é um problema, talvez, de ausência, como eu disse, de diálogo. Porque depende da resposta que o gato dá à Alice e da pergunta que a Alice faz ao gato. Perceberam? Bom, até breve. As várias perguntas, eu vou começar com a estrutura que a professora colocou. O centro é a escola, na minha cabeça de pensar. A escola de tempo integral para o professor e para o aluno. Aí nós vamos começar a poder, dentro daquela escola, olhar quem está lá. É um aluno concreto e é o professor concreto. Agora, nós, nessa escola, temos que ter clareza de que a escola existe em função do aluno. Percebe? Hoje nós não temos isso nas nossas escolas. A professora comentava, um professor que vai para várias escolas, que não se vincula. Aquele professor que ela citava, numa escola que tem projeto, a escola podia dizer, olha, você é ótimo, mas você não cabe no nosso projeto pedagógico. Então, eu penso escola. Eu não guardei seu nome da Baixada Fluminense, a sua análise é uma análise muito complicada. Entende? Você citou os documentos. O que a base é diferente? A base explicita o direito. Os parâmetros, a Constituição, os outros não explicitam. Você diz, você tem que aprender língua portuguesa. O que é aprender língua portuguesa? Então, não há centralização. Isso é uma fala de grupos. Ontem foi muito interessante na audiência pública de São Paulo. Nós estamos no Brasil com uma grande oposição, que está do lado de cá e do lado de cá. Quer dizer, o grupo da ideologia de gênero também é contra a base. Assim como, pelo que eu entendo, a quem está usando centralização curricular. Quer dizer, não, nós temos uma coisa que é comum, que é cidadania, que é nacional. Então, quando a base explicita direito, ela constrói a cidadania. Eu sei que é chato eu estar falando isso. Entende? É muito mais fácil eu usar uma linguagem que todo mundo... Aí eu vou citar Brecht, que diz o seguinte, olha, quando houver a mudança, assim, pensa em mim com um pouco de piedade, porque eu lutei contra a injustiça. E lutar contra a desigualdade é dizer que todos devem aprender, e não ficar fazendo um discurso que agrade. Então, não há centralização curricular. Você está lendo grupos que são contra o direito. Isso que eu estou falando, são os novos reacionários. Eles não querem que todos aprendam. Eles querem manter uma situação que trouxemos para a escola e a gente vai manter as desigualdades. Eu quero que todos aprendam de diferentes maneiras. Não tem nenhuma dificuldade com o que o professor Pacheco está falando. Mas nós temos outros problemas extremamente importantes. Eu acho que o Brasil precisa de universidade. Nós não temos tantas universidades assim. E o Brasil precisa de ensino superior. Quando a gente está falando de gratuidade, a gente tem que separar esses dois projetos. Percebe? É muito importante a gente dizer, eu concordo com você, que numa democracia é impossível você pagar imposto, tirar de você e o outro ir. O meu colega canadense falou, eu não entendo. Você, que o meu filho está terminando a universidade, então eu não pago a universidade, eu desconto no imposto de renda e ele fez intercâmbio. Ele falou, mas que país é esse? Percebe? Quer dizer, isso precisa ser discutido. Agora, discutir isso não significa colocar em risco um projeto de universidade. Não confundamos universidade com ensino superior. Entende? O Brasil quase não tem universidades. Universidade envolve pesquisa. Universidade envolve pesquisa, produção de conhecimento. Ensino superior envolve outras dimensões, e aqui no Brasil, basicamente, quando você fala faculdade, você não está falando disso. Eu queria terminar insistindo da importância do debate. E se é um debate centrado no direito, é muito importante. Só que a implementação do direito vai ser a implementação plural dentro das escolas. Perceba, então, professor, eu também estou preocupado com ética. Apenas eu não estou preso a uma implementação pedagógica do direito.
Eu não sei se, eu não estou querendo dizer que eu estou traduzindo a sua posição corretamente, mas eu acho que a escola tem que funcionar, e a escola funcionar é a criança aprender o que ela precisa para a vida. Defendendo um pouco os projetos de avaliação. IDEB 10, o Ernesto colocou, tem alguma coisa muito errada numa escola que tem projeto 10, que tem IDEB 10. Agora, essas avaliações, quando elas dizem que você não aprendeu, ela não está viciada. Tem alguma coisa errada numa escola que tem IDEB 2, 3, 4. Percebe? Isso é muito importante. E, by the way, professor, não existe raiz quadrada na Prova Brasil. As questões são limitadas, sim, mas elas não são viciadas. São questões de interpretação. O grande escândalo nacional, termino, Priscila, é que se a gente perguntar o que é 1 dividido por 2, e põe 50%, mais de 20% das crianças não vão aprender. Sua pergunta, fazer democracia, nós temos que descobrir como. Coloca texto de história, qual que é o problema? Ninguém está te pedindo. Coloca... Não, sim, então não há. A professora, o que ela disse, a diretora está querendo garantir que a criança leia. Que bom! Porque em outros lugares as crianças no segundo ano não estão lendo. 20% das crianças que estão no segundo ano não têm conhecimento compatível com escrever cavalo. Foi a avaliação da Ana. Então, é essa a realidade que a gente tem, é essa a realidade que a gente tem que buscar. Agora, eu vou construir isso reconhecendo que, num país diverso, eu preciso sinalizar o que é direito. Não há centralização curricular, há garantia e explicitação de direitos. E há grupos que não querem que os direitos sejam explicitados. Por quê? Porque esses grupos são aqueles que tiram as vantagens de ter um sistema do jeito que está, mesmo que usem uma fala aparentemente de outra. Parabéns, satisfação está aqui, parabéns para os organizadores. Okay? O que eu estou querendo dizer é que existe tanto a esquerda quanto a direita de grupos que não querem que todos aprendam, entende? Tá? Então, é só ver quem está... A expressão centralização curricular e a expressão identidade de gênero diz claramente quem são. Quer dizer, então, quem está contra a explicitação, é só ver, quem está usando centralização curricular não está satisfeito com a gente dizer que todos têm direito de aprender. É só você ver, quando você vê isso lá. Tá? Bom, gente, olha, deixa eu só falar uma coisa, Lígia. Eu acho que esse aqui é uma mesa que ela não cabe aqui um encerramento, né? Assim, eu vou encerrar para todos os efeitos, mas eu acho que aqui fica uma sugestão para o Mapa Educação continuar essa conversa em outros workshops, em outras reuniões. Assim, acho que a gente precisa. Isso aqui é a tarefa, reduzir a desigualdade educacional, é a tarefa do nosso tempo. Se tem uma tarefa fundamental do nosso tempo, de quem milita na educação, é realmente batalhar contra essa grande desigualdade educacional que a gente vive hoje. Então, fica aqui minha sugestão, como fala final, mas não de encerramento desse processo, como fala final só desse painel, que o mapa ajude o Brasil, com a escuta e o diálogo com a juventude, a criar soluções para a gente poder avançar nesse campo. Muito obrigada, uma grande felicidade de estar aqui.